Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 308. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 22 e Marcos capítulo 12. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Deus presente em tempos de tribulação, nosso socorro bem presente, o único que pode nos dar direção, esperança, paz, alegria, o único Deus que é justo, fiel, cheio de bondade, de amor, de misericórdia e graça. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Deus, por ser tão grandioso e ainda se preocupar conosco. Suas filhas, seus filhos. Obrigada, Pai amado. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos com gratidão pela oportunidade que temos de ler Tua palavra com liberdade. Muito obrigada por esse privilégio. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, nos ajudando a entender as palavras que o Senhor está nos revelando. Todas essas palavras escritas aqui no seu livro por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, que nós possamos ter entendimento, compreensão e sabedoria para entender o que está sendo revelado para cada um de nós. Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, este áudio, e que o Senhor trabalhe na vida dessas pessoas. São pessoas que estão buscando mais de Ti, te conhecer mais a cada dia. Que o Senhor cure, que o Senhor renove, que o Senhor dê direção da Tua vontade, dos Teus planos e propósitos para cada um que está ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 22. O banquete de casamento. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que você encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se.
A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, no dia da ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. O pagamento de imposto a César. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A realidade da ressurreição. Depois os saduceus,
que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a sua mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu-se sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O Cristo é o Senhor de Davi? Ensinando no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. O que Jesus ensina sobre amar a Deus? Em Mateus 22, nos apresenta uma sequência de diálogos e confrontos entre Jesus e os líderes religiosos dentro do cenário tenso da última semana antes da crucificação. O capítulo aborda temas profundos como o reino de Deus, a rejeição dos líderes religiosos, o dever cívico, a ressurreição e o maior mandamento. Esses ensinamentos não foram dados em um momento qualquer, mas no auge do conflito entre Jesus e os chefes religiosos de Israel. Dos versículos 1 ao 14, Jesus compara o reino dos céus a um rei que prepara um grande banquete de casamento de seu filho. Esse rei representa Deus Pai e o Filho Jesus Cristo. O convite para o banquete simboliza o chamado ao arrependimento e à fé no Evangelho. A recusa dos convidados, conforme o versículo 3, ilustra o desprezo dos líderes judeus para com o Messias. O convite à festa real é um privilégio indescritível, mas muitos, cegos por sua própria justiça ou indiferença, o desprezam.
A rejeição culmina em hostilidade e violência contra os servos do rei, representando os profetas e pregadores perseguidos ao longo da história. O castigo descrito no versículo 7, onde o rei envia seu exército e destrói os assassinos e sua cidade, aponta diretamente para o juízo que caiu sobre Jerusalém. A segunda parte da parábola revela a inclusão dos gentios no reino. O convite se estende aos que estão nas encruzilhadas, símbolo das nações fora de Israel. A sala cheia de pessoas boas e más aponta para o caráter gracioso e abrangente do Evangelho. Por fim, o homem sem as vestes nupciais representa aqueles que tentam participar do reino sem a transformação interior que só Cristo proporciona. Sem a veste da justiça de Cristo, ninguém poderá permanecer no banquete eterno. Dos versículos 15 ao 22, os fariseus, em aliança com os herodianos, tentam colocar Jesus contra o governo romano ou contra o povo judeu. A pergunta sobre o pagamento de tributo a César era ardilosa. Se dissesse que era lícito, Jesus parecia um traidor diante do povo. Se dissesse que não era, poderia ser preso por sedição. Jesus, com sabedoria divina, pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem nela. Quando respondem de César, ele afirma: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta transcende a armadilha. Jesus reconhece a autoridade civil legítima, mas subordina tudo ao domínio supremo de Deus. O cristão deve cumprir seus deveres cívicos, mas sem jamais comprometer sua lealdade com Deus. Dos versículos 23 ao 33, os saduceus que negavam a ressurreição tentam ridicularizar a doutrina com uma pergunta hipotética sobre o casamento no céu. Jesus, porém, revela as duas falhas em seu argumento: ignorância das Escrituras e o poder de Deus. Ele explica que na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Não significa que nos tornaremos anjos, mas que não haverá necessidade de casamento, como conhecemos. Além disso, Jesus prova a realidade da ressurreição citando o próprio Pentateuco, aceito pelos saduceus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Jesus não apenas silenciou os saduceus, como demonstrou que a esperança da ressurreição está profundamente enraizada nas Escrituras. Dos versículos 34 ao 40, os fariseus, percebendo o fracasso dos saduceus, tentam mais uma vez colocar Jesus à prova. Um intérprete da lei pergunta qual é o maior mandamento, e Jesus responde com as palavras do Shema, de Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em seguida, ele cita Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. E conclui: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa resposta resume a ética cristã. Amar a Deus e ao próximo é a essência de toda a revelação moral de Deus. O amor não anula os mandamentos, mas cumpre, como também ensina em Romanos capítulo 13. Encerrando o capítulo, Jesus faz a pergunta mais profunda. Ele cita o Salmo 110, onde Davi chama o Messias de Senhor. Como pode o Messias ser ao mesmo tempo filho e senhor de Davi? A resposta que os fariseus não conseguem dar está na natureza divina do Messias. Ele é plenamente homem da linhagem de Davi e plenamente Deus, exaltado à direita do Pai. O silêncio dos fariseus revela sua cegueira espiritual diante da identidade divina de Cristo. Marcos capítulo 12 também repete várias narrativas que lemos em Mateus 22. E é um capítulo intenso e revelador também. Ao ler esse capítulo, nós podemos perceber como Jesus também usa sabedoria e coragem, confrontos religiosos, revela sua identidade e mostra o caminho para o reino de Deus. Cada detalhe do capítulo também nos ensina sobre o caráter de Cristo e a responsabilidade de quem deseja segui-lo. Bom, a parábola dos lavradores maus. Jesus conta a parábola de um homem que planta uma vinha e arrenda-os a lavradores. Quando chega o tempo da colheita, ele envia servos para receber os frutos, mas eles são
maltratados e mortos. Por fim, o proprietário envia seu filho amado, mas os lavradores o matam, querendo tomar posse da vinha. Essa parábola faz referência direta à rejeição de Cristo pelos líderes religiosos. A vinha representa Israel. Os servos enviados simbolizam os profetas e o filho é o próprio Jesus. Ao dizer que o proprietário dará a vinha a outros, Jesus aponta para a inclusão dos gentios no plano de Deus. Depois nós vamos ver também sobre o tributo a César. Os fariseus e os herodianos tentam também armar uma armadilha para Jesus, perguntando se é lícito pagar impostos a César. Nós lemos isso em Mateus. E Jesus revela a sua sabedoria ao evitar o embaraço e ensina o princípio de respeitar as autoridades civis, sem perder a fidelidade a Deus, como também Paulo nos instrui nas cartas aos Romanos. Esse trecho nos lembra que a nossa fé não anula a nossa responsabilidade como cidadão, mas também que a nossa lealdade maior é ao reino de Deus. Depois, Jesus revela sobre a sua ressurreição, dos versículos 18 ao 27. Os saduceus que negavam a ressurreição apresentam um caso hipotético envolvendo uma mulher que se casa sucessivamente com 7 irmãos. Querem saber de quem ela será esposa na ressurreição. E Jesus responde com autoridade. Ele ensina que na ressurreição não haverá casamento como conhecemos, pois seremos como anjos. E lembra que Deus é o Deus dos vivos, mostrando que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos diante de Deus. Esse ensino também fortalece a nossa fé na vida eterna e nos faz lembrar da esperança descrita em Apocalipse, onde não haverá mais dor ou morte. Aí depois vem o maior mandamento, né? Um dos mestres da lei pergunta a Jesus qual é o mandamento mais importante e a resposta é clara. Jesus resume toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Essa verdade ecoa o Shema, a confissão de fé judaica, presente também em Deuteronômio 6. O mestre da lei reconhece a sabedoria de Jesus e o Senhor lhe diz: você não está longe do reino de Deus. Esse diálogo nos desafia a viver uma fé prática marcada pelo amor sincero a Deus e às pessoas, como ensina também em 1 João capítulo 4. O que significa ser o Senhor de Davi? Jesus questiona como o Cristo pode ser chamado filho de Davi e ao mesmo tempo ser chamado por Davi de Senhor, citando o Salmo 110, versículo 1. Esse trecho revela que o Messias não é apenas um descendente de Davi, mas é também Senhor, o próprio Filho de Deus, como o apóstolo João afirma em João capítulo 1. Jesus expõe a sua identidade divina, desafiando os religiosos a entenderem que o Messias é muito mais do que esperavam. Jesus alerta o povo sobre o comportamento hipócrita dos mestres da lei. Eles buscavam status, reconhecimento e exploravam os mais vulneráveis, como as viúvas. Essa denúncia nos lembra o ensino de Mateus 23, onde Jesus condena a hipocrisia religiosa, mas nos faz refletir que seguir a Cristo exige autenticidade e compaixão e que Deus reconhece as intenções do coração, como diz em Hebreus 4, versículo 13. Jesus também observa as pessoas colocando as ofertas no templo. Muitos ricos ofertam grandes quantias, mas uma viúva pobre coloca apenas 2 pequenas moedas. Jesus declara: esta viúva pobre depositou mais no tesouro do que todos os outros. Ela deu tudo o que tinha, confiando em Deus. Esse gesto revela o valor da generosidade sincera e da fé, como também vemos na atitude da viúva, em 1 Reis, capítulo 17. Essa passagem nos ensina que Deus olha o coração e valoriza a entrega, não o valor numérico. Bom, são tantas lições que nós podemos aprender em Marcos, em Mateus. Deus, ele espera frutos na nossa vida, assim como o dono da vinha esperava dos lavradores. Nós precisamos equilibrar nossa responsabilidade como cidadão com fidelidade a Deus. A vida eterna, ela é real. Essa esperança deve direcionar as minhas escolhas. Amar a Deus e ao próximo resume toda a vontade do Senhor.
Jesus é mais do que um líder religioso, ele é o Filho de Deus digno da nossa adoração. A fé verdadeira se revela na generosidade e na confiança, mesmo quando eu tenho pouco. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações, nos transformando dia após dia. E eu te encontro no próximo áudio. Tchau.